Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. E vamos ler todos juntos o verso 6. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Todos juntos, leiamos a palavra do Senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu vou pedir para que o presbítero Adenilson faça uma oração antes da nossa pregação. Santo e eterno Deus, Senhor, mais uma vez nesse dia, na tua casa, propósito muito claro de render de louvores, adorar e dizer o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por essa rica oportunidade que temos de ouvir a ministração da tua palavra. E que nesse momento, ó Deus, a instrução do teu Santo Espírito para o ministro da tua palavra, que o Senhor dê a intrepidez, que ele possa falar aos nossos corações. Aceita, Senhor, a nossa adoração a Ti, perdoa os nossos pecados e nos abençoa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você sente um profundo desejo de fazer a vontade de Deus? A justiça de Deus é algo que você anseia mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Que tipo de justiça é essa que está implicada nesta quarta bem-aventurança? De que modo prático podemos persegui-la? E qual é a natureza da promessa que está sendo feita aqui? Serão fartos. Para que a nossa compreensão desse maravilhoso ensino de Jesus seja a mais clara possível, irmãos, eu vou propor uma linha de raciocínio que me parece muito natural. Faremos basicamente três coisas aqui. Primeiro, nós explanaremos a fundo o conceito de justiça que os discípulos do Mestre precisam ter em mente. Nós também trataremos sobre o tipo de afeição interior, motivação e atitude dos fiéis em função da justiça divina. E apontaremos para o cerne dessa recompensa bendita que nos faz criar a expectativa de que nós seremos plenamente saciados. Então vamos ao primeiro aspecto importante. Como definir melhor justiça? Como definir melhor a justiça de que fala o nosso texto? Eu diria, irmãos, que antes de qualquer coisa, nós precisamos nos lembrar de que a justiça está relacionada ao caráter de Deus. Tudo começa aí. O Salmo 89 diz que justiça e direito são o fundamento do trono de Deus. O Salmo 145 declara que justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Então, a melhor ideia que se pode ter sobre justiça nasce da perspectiva imediata de que Deus é justo. Se Deus não fosse justo, justiça seria um conceito sem sentido para nós. Mas é aqui, meus irmãos, que nós já precisamos também dar um salto maior. Porque uma coisa é dizer que Deus é justo. Outra coisa diferente é dizermos que só Ele é justo, de forma absoluta. Com isso, o que eu quero enfatizar é que, diante da mera menção de justiça que essa bem-aventurança faz, nós devemos imediatamente bloquear qualquer inclinação soberba que nos faça imaginar que nós somos justos em nós mesmos. Mesmo porque, se isso fosse um fato, se isso fosse verdade, se nós fôssemos justos em nós mesmos, a nossa condição não seria de fome e sede de justiça. Percebem? Nós não precisaríamos ter fome e sede de algo que hipoteticamente teríamos de forma inata ou que poderíamos alcançar como fruto de um esforço pessoal. Por que nós temos fome e sede de justiça? Porque nós precisamos desta justiça que vem de Deus.
O nosso conceito de justiça, irmãos, partindo desse pressuposto, precisa ser cristocêntrico. E o nosso conceito de justiça precisa ter em vista a obra da graça. Aliás, se Deus fosse simplesmente operar com a sua justiça, e se nós clamássemos simplesmente para que Deus fosse justo, esquecendo-nos de que antes Ele é gracioso, ou também é gracioso, nós estaríamos perdidos. Não sem razão, o profeta Isaías escreve no capítulo 64 de seu livro que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia e que as nossas iniquidades nos arrebatam. Mas não podemos nos esquecer de que o mesmo autor, o mesmo profeta, no seu conhecido capítulo 53, traz para nós o seguinte registro: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Isaías diz que há um justo, sim. Há um justo, o servo sofredor. Há um justo, o Senhor Jesus Cristo, e Ele nos justifica, porque leva sobre si as nossas iniquidades. O apóstolo Paulo ensina na Epístola aos Romanos que Deus propôs a manifestação da sua justiça no tempo presente para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O justo e o justificador é Deus, é Jesus Cristo. É claro que nós somos, irmãos, criados à imagem e semelhança de Deus. E como nós fomos posteriormente redimidos pelo sacrifício de seu Filho, nós podemos, claro, projetar na mente que a justiça precisa se refletir em nossos valores, sentimentos e ações, enquanto que, ao mesmo tempo, todo tipo de injustiça deve ser considerada indesejável e mesmo abominável. Mas o ponto em questão agora é que, olhando para Deus, a gente entende que a justiça de Deus e a obra de justificação é o que nos faz anelar pelo que é bom e pelo que é reto. Então, porque Deus é justo, e porque Deus nos salvou, e porque Deus transforma o nosso caráter, e porque Deus nos dá uma perspectiva correta das coisas, nós agora entendemos que esta justiça deve se refletir em tudo aquilo que nós fazemos e praticamos. A obra de redenção de Jesus nos torna seus discípulos e nos chama a um referencial novo de pensamento, de moralidade, de comportamento, de estilo de vida. Muito mais do que isso, a obra redentora transforma o nosso coração, de forma que se antes nós rejeitávamos a lei de Deus, hoje nós temos prazer nela e nela meditamos de dia e de noite, a fim de nos tornarmos mais santos e comprometidos, buscando andar em conformidade com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nesse sentido, meus irmãos, o próprio Sermão do Monte nos fornece exemplos magníficos, não apenas de como os cidadãos do reino devem proceder, como daquilo que deve caracterizar suas aspirações mais íntimas. Na verdade, o Sermão do Monte simplesmente pega todo o nosso conceito de justiça própria, amassa e joga na lata do lixo. Não sobra nada, a não ser a obra da graça de Deus. Reconhecidamente, o Sermão do Monte, que é iniciado com as bem-aventuranças que nós estamos estudando, e que se estende até o capítulo 7 de Mateus, lança muita luz sobre o tipo de justiça prática que deve permear a nossa relação com Deus e com o próximo. O Sermão do Monte demonstra, irmãos, de uma forma realista e inconfundível, que o padrão de Deus é muito mais elevado do que o padrão requerido pelos homens, e que Deus não se conforma com um tipo de justiça em que exteriormente as suas leis são obedecidas. Exteriormente, porque no coração elas são negadas. Deus simplesmente não aceita isso.
justiça que Deus requer que nós observemos tem que ir além da letra e tem que ser considerada em sua essência, em seu espírito. Não por acaso no verso 20 do capítulo 5, eu estou no capítulo 5, estudando as bem-aventuranças com vocês, mas se os irmãos derem uma olhada no que diz o verso 20 desse mesmo capítulo, Jesus afirma: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça? Ok. Se a vossa justiça não exceder e muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Sobre o que exatamente Jesus estava falando, irmãos? A sequência da exposição, depois do verso 20, a sequência da exposição não deixa dúvidas. Sobre o que ele estava falando? Bom, a justiça de Deus trata a ira injusta e o insulto desmedido contra um irmão como homicídio no coração. A justiça de Deus nos estimula a buscar reconciliação mesmo quando nós somos ofendidos e antes de lançarmos a oferta no gasofilácio. A justiça de Deus trata o desejo impuro como adultério no coração e torna muito estreita a possibilidade de divórcio. A justiça de Deus repele a hipocrisia e atesta que a nossa palavra deve ser segura e confiável, algo como sim, sim, não, não. A justiça de Deus requer que façamos o bem e oremos por aqueles que anseiam pelo nosso mal. E aí nós vamos seguindo nessa análise. Na altura do capítulo 6, versículo 1, temos mais um trecho que nos ajuda na tarefa de compreender melhor a bem-aventurança em questão. Ali no capítulo 6, versículo 1, é dito: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, o que está explícito é que para os crentes a observância dos mandamentos e a nossa prática de justiça não tem em vista a autopromoção. De modo que quando fazemos caridade, não tocamos trombeta para que o nosso gesto seja notado. De modo que a nossa vida de oração é mais caracterizada pelo quarto fechado e por palavras sinceras do que pelos espaços públicos e pelas vãs repetições. Mais do que isso, a nossa justiça, alinhada à justiça de Deus, é aquela que não nos faz desfigurar o rosto quando jejuamos. Os nossos maiores tesouros são invisíveis, são espirituais, são celestiais, e eles não podem ser notados, nem ostentados. É esse o tipo de justiça que você deseja buscar para si? Do fundo do seu coração? Você se alegra na justiça imputada, na qual você crê em Jesus e Deus te declara justo? Você se alegra na justiça comunicada, aquela em que Deus compartilha com você alguns atributos que norteiam a sua conduta ética e te faz mais santo? Eu creio que ainda vale a pena dizer que também, irmãos, aqui nós nos juntamos aos antigos hebreus, aos salmistas, aos profetas, aos apóstolos, à igreja primitiva, para suplicar a manifestação plena da justiça divina na vinda de Cristo. Por isso, o nosso clamor: Maranata, vem Senhor Jesus. Por isso, no Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus no contexto do Sermão do Monte, está lá também, nós podemos dizer: venha o teu reino. Sim, irmãos, a proliferação da iniquidade torna a vida dos crentes muito complicada. Se você não experimenta isso, em alguma medida, examine seu coração. Quando o mal se agiganta e a vida humana se desvaloriza,
quando a transgressão da lei de Deus se normaliza, se institucionaliza, quando a nossa liberdade de atuação como igreja se restringe, ao mesmo tempo em que há uma maior abertura e aceitação da libertinagem, quando o mal é chamado de bom e o bom é tido como mal, quando os marcos antigos são removidos e a verdade é relativizada, quando os que se mostram mais combativos em preservar a vida cristã são chamados de intolerantes e os verdadeiros intolerantes são chamados de moderados, você como crente chega a duas conclusões. Há algo muito errado nessa conjuntura que nós vivemos. 2, nós precisamos desesperadamente ver de novo a justiça de Deus imperar sobre a terra. Mas notem que a batalha contra o pecado começa em nosso próprio coração. Começa em nosso coração. Depois se estende à nossa casa. Depois alcança os círculos maiores, a igreja, o ambiente secular, a sociedade. Como nós podemos ter a pretensão de ver o pecado vencido em uma dimensão cósmica, se mal oferecemos resistência aos pecados dos quais lidamos de forma mais direta e pessoal? Queremos que venha o reino de Deus, queremos que Jesus volte, queremos que as grandes injustiças da terra acabem. Mas o que estamos fazendo, irmãos, para combater os pecados íntimos, domésticos, os pecados que estão mais próximos de nós, com os quais nós lidamos diariamente? Pois é, irmãos, os que têm fome e sede de justiça sabem o que é isso. Os que têm fome e sede de justiça conhecem a luta de Paulo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está sobre os meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. É uma luta, é uma angústia. A nossa segurança, a nossa alegria está no fato de que Deus é gracioso. E lembrem-se de que Paulo não sofria apenas por ser um pecador. Os dilemas dele envolviam uma espinha na carne, pessoas terríveis como um tal de Alexandre, crentes imaturos e um entendimento mais amplo, aí sim, de que a verdadeira guerra espiritual não é contra carne e sangue. De tal forma que nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para vencermos as ciladas do diabo. Os crentes estão em plena batalha contra o pecado em todos os níveis em que o pecado se apresenta. Em nós mesmos, naqueles que nós mais amamos, nas circunstâncias da vida, ao lidarmos com os impostores da fé, pessoas ímpias no mundo, Satanás. A batalha espiritual, a guerra contra o pecado é imensa. Em todas essas esferas. E é por isso, não por outra razão, que nós devemos ter tanta fome e sede de justiça. Por isso, meus irmãos, nós temos uma vontade intensa de nos libertarmos de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que dificulta a nossa melhor comunhão com Ele e entre nós. E basta ver o pecado, os estragos que o pecado causa entre nós. Como o pecado separa, distancia, como o pecado é traiçoeiro. E com isso nós também anelamos por aquele dia final, em que a justiça maior, a justiça mais pura, a justiça mais plena virá sobre esse mundo e porá fim a toda maldade, minará o pecado, punirá os malfeitores e guardará em paz para sempre os servos de Deus. Em um mundo complicado,
onde a justiça propriamente dita parece às vezes tão distante, em que às vezes a mentira parece ser mais vantajosa, os poderosos podem esmagar o direito dos mais fracos, as palavras escondem más intenções, em um sistema caído, corrompido, quebrado. Pensar em Deus, meus irmãos, como alguém que vai pôr em ordem todas as coisas, pensar em Deus como o juiz perfeito, que no tempo certo agirá. Isso traz força para os embates que nós temos no presente e nos traz certeza gloriosa para o que está reservado para a igreja no futuro. O Salmo 75 traduz isso muito bem. O Salmo 75 diz: porque não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. Deus é o juiz, justo. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor sabem que ao final os justos vencem, os ímpios perdem. Mas não porque nós temos capacidade alguma, é porque o justo venceu e nos comunica a vitória dele. E nos faz sedentos, famintos por mais e mais que nós podemos desfrutar dele. Bem-aventurados significa felizes. Lembre-se disso. Bem-aventurado significa felizes. A dedução lógica, então, é que só existe felicidade para o homem quando existe um interesse maior desse homem em buscar a justiça de Deus. Mas vejam que não é simplesmente buscar. O texto não fala sobre buscar. Não é esse o verbo. O que Jesus diz é que nós devemos buscar com fome e sede. Intensidade. Vejam que junção de palavras interessantes nós temos aqui, irmãos. Porque eu duvido que você consiga encontrar por aí alguém que esteja com fome e feliz. Não é? Felicidade não é bem a definição de um homem faminto ou sedento. Mas essa é uma fome boa. Essa é uma sede boa. Que só os filhos de Deus podem ter. Porque esse é o tipo de fome e o tipo de sede que só Deus satisfaz naqueles que vêm a Ele. Bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede de Deus. Bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede de justiça. Quem é tocado pelo Santo Espírito e vem até Deus sabe disso. Os escolhidos de Deus já são e ou serão satisfeitos. E por isso eles têm em sua alma um grande e arrebatador contentamento. Só os filhos de Deus confiam em Cristo e estão dispostos a ouvi-lo e a obedecê-lo nos termos do Sermão do Monte. Só eles podem desejar esta justiça. Só eles estão dispostos a sacrificar-se, negando a si mesmos até, para agradar ao Senhor. Mas eles são bem-aventurados justamente porque fazem isso. O que é paradoxal é que, espiritualmente falando, os que buscam a Deus de todo o coração se veem, meus irmãos, saciados de tudo que a alma necessita. Mas os que buscam beber de outras fontes desse mundo, ou aqueles que procuram comidas em despensas que não são aquelas que Deus providencia, vagarão toda a vida
tentando encontrar satisfação sem consegui-la em lugar algum. Esse é o grande problema da humanidade, essa é a grande contradição. Busque a Deus e você terá tudo. Busque qualquer outra coisa. Antes dele, você acabará sem nada. Fome e sede, pensem bem, indicam o quê? Necessidade urgente. Necessidade urgente. Quem passa fome, quem tem sede, sabe disso. É urgente. Não tem como negociar, não tem como deixar para depois. Não tem como substituir por qualquer outra coisa. Nós precisamos de Deus com urgência. Nós precisamos de Deus todos os dias. Nós precisamos de Deus desesperadamente. Fome e sede prolongadas são coisas que matam. A fome e a sede de Deus não podem ser aplacadas por nada mais. Nada mais. Porque Jesus não disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de religião. Bem-aventurados os que têm fome e sede de ouro. Bem-aventurados os que têm fome e sede de prazeres. Bem-aventurados os que têm fome e sede de milagres. Bem-aventurados os que têm fome e sede de viagens. Porque tem muita gente que parece que vive para essas coisas. Vivem para ganhar dinheiro. Vivem para acumular experiências inesquecíveis. Vive para alcançar status, fama, reconhecimento. Vive para o ócio, para o entretenimento. Alguns também para o trabalho extenuante. E com isso a gente inverte tudo. A gente consegue transformar bênçãos de Deus em coisas que se tornam viciantes, abusivas, inconvenientes. Porque quando buscamos apenas as bênçãos em si, esquecendo-se daquele que nos abençoa, as bênçãos deixam de ser bênçãos e se transformam em outra coisa. Vejam que eu não estou falando em grande medida nos exemplos que dei de nada que seja errado em si mesmo, de nada que seja pecaminoso em si mesmo necessariamente. Mas quando você coloca as bênçãos como o alvo maior a ser alcançado, esquece de Deus como sua prioridade, as bênçãos deixam de ser bênçãos, elas se transformam em outras coisas. Isso vale para a casa que você acabou de comprar, isso vale para o carro, isso vale para o passeio, isso vale para qualquer coisa. A bênção deixa de ser bênção. Como muito bem pontuou Martin Lloyd Jones, todos querem ser felizes. Ele diz: esse é o motivo maior por detrás de cada ação e ambição, por detrás de todo trabalho, esforço e empreendimento. Tudo quanto os homens fazem tem por alvo a felicidade. Entretanto, a grande tragédia do mundo é que, embora a humanidade se concentre tanto na busca pela felicidade, ao que parece, jamais consegue encontrá-la. É verdade. Veja na literatura, nas histórias, nos contos, nos filmes. Veja em todo tipo de produção que é feita. Veja no diálogo cotidiano das pessoas. Todos estão ansiosos, desejosos de serem mais felizes. Todos querem encontrar a felicidade em alguma coisa, em algum relacionamento, em alguma coisa. E os homens estão buscando, mas nunca chegam lá. Nunca conseguem, parecem que estão sempre mais desgraçados do que antes. Nós precisamos dizer por quê? Quando Deus não é priorizado em nossas vidas, nós podemos alcançar os alvos que nós priorizamos, e nós podemos ter o mundo inteiro aos nossos pés, sem problema, mas nós nunca estaremos satisfeitos com coisa alguma. Eu vou repetir isso. Se você não buscar Deus como prioridade em sua vida, você pode conseguir tudo o que você planejou ter. Você nunca estará satisfeito com nada. Porque a fome e a sede de Deus, só Deus pode suprir. Você não vai conseguir maquiar, camuflar com qualquer outra coisa. Você não vai conseguir esquecer com qualquer outra coisa.
sempre nós precisaremos. Sem Deus é assim, irmãos. Sempre precisaremos de uma nova propriedade, de novos amores, de novas aventuras, de novas conquistas. E nessa toada, a cada novo passo que dermos, nós seremos lembrados do quanto ainda permanecemos miseráveis. Seríamos miseráveis conquistadores. Seríamos miseráveis com toda a abundância. Seríamos pobres com toda a riqueza. Porque sem Deus nós não temos nada. Definitivamente nós não temos nada. Mas nos iludimos. Por isso que Jesus disse foi: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. Esses estarão satisfeitos. Esses não terão constantes crises de incompletude. E já que nós citamos algumas das mais marcantes passagens do Sermão do Monte, que tal essa? Jesus diz aos seus discípulos: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Fome e sede, note bem. Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você quer comida, você quer veste, você quer bebida, você quer conforto, você quer amigo, o que você quer? Busque em primeiro lugar a Deus e a sua justiça. Deus sabe do que você precisa, e o que você realmente precisa te será dado. Mas busque comida, bebida ou qualquer outra coisa em si mesmo, ignorando Deus. O que é que você acha que vai acontecer no final? Busque o reino de Deus e a justiça de Deus, e você terá tudo. Busque em primeiro lugar comida, bebida, vestes ou qualquer outra coisa. Você correrá um sério risco de ficar sem absolutamente nada. Portanto, os que têm fome e sede de justiça estão seguros. Os que dependem de Deus estão seguros. Irmãos, bom mesmo é dizer como os filhos de Coré: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ou como diz o Salmo de Romagem 130: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Esse anseio por Deus, esse desejo de Deus, do culto de Deus, da presença de Deus, esse ímpeto por Deus que os crentes têm, que é inesgotável. Essa é a fome e sede de justiça também que Jesus fala aqui. Nós podemos nos deleitar no Senhor hoje com grande intensidade, mas ainda assim nós veremos que amanhã nós iremos querer de novo uma porção a mais, e isso vai se repetir no dia seguinte, e assim por diante. Porque os que se aproximam de Deus querem se aproximar mais ainda. Os que se alimentam de Deus querem se alimentar mais ainda. Os que conhecem a justiça de Deus querem conhecê-la ainda mais profundamente. É como comer e beber mesmo. A gente come e bebe todo dia. E todo dia a gente sente fome. E quer uma porção a mais. Quanto mais nos alimentamos de Deus, mais percebemos o quanto carecemos dele. Nós o queremos mais e mais. E então nós entendemos as palavras do profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então soa mais familiar as palavras do apóstolo Pedro: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha a imagem de Pedro. Nós somos, irmãos, como crianças famintas que anseiam um leite materno de tal forma que a cada vez que elas avançam sobre o seio de suas mães ou sobre suas mamadeiras,
É como se elas estivessem se atirando sobre a última refeição de suas vidas. É ou não é? Esse é o desejo por Deus. É tão importante, é tão sublime, é tão intenso, é tão impressionante, fala tanto ao meu coração, é tão maravilhoso que eu quero mais. Onde é que eu tenho que ir? É ali, eu vou. O que é que eu tenho que fazer? Eu faço. Eu quero Deus, eu desejo ardentemente, como uma criança recém-nascida, desejo leite materno. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sabe o que é que Jesus disse certa vez para uma multidão de judeus? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Então, no final das contas, a nossa fome é dessa carne, é desse pão. A nossa sede é desse sangue, é de Jesus. Sabem o que Jesus disse à mulher samaritana que havia ido buscar água no poço de Jacó? Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher se retira e vai testemunhar em sua aldeia, de modo que outros samaritanos são atraídos. Então os discípulos ficam a sós por um tempo com Jesus e dizem a ele: mestre, come. Aproveita, faz uma pausa. E Jesus responde: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe o que é que Jesus disse depois? Em meio a uma grande festa judaica, um pouco mais adiante: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabem o que é que Jesus disse quando ele instituía a Santa Ceia na companhia dos apóstolos? Ele abençoou um pão, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças, partilhou entre os presentes e disse: bebei dele todos, isto é o meu sangue. Sabem o que é que nós aprendemos na Santa Ceia? Que nós temos fome e sede de Deus e que nós precisamos comer e beber de Cristo. E sabem qual é a maior garantia que nós temos de que seremos plenamente saciados? Um dia só depois de cear. Depois de celebrar a ceia na quinta-feira. Na sexta, Jesus vai à cruz e diz: tenho sede. E lhe deram vinagre em uma esponja para ele beber. Depois da sede que Jesus sentiu no Calvário, você tem a certeza de que a sua sede espiritual será satisfeita, porque Jesus nos reconciliou com Deus. Ali, Jesus satisfez a própria justiça de Deus, a própria lei de Deus. E ali, Jesus nos livrou de toda condenação. A fome e a sede de justiça que nós temos agora não é a fome e a sede de quem está desesperado no mundo querendo encontrar sentido em algo. A fome e a sede de justiça que nós temos agora é por amar a Jesus Cristo. É por saber que é maravilhoso estar na sua presença. É por saber, meus irmãos, que nós não temos nada melhor para experimentar nesse mundo, por mais ofertas que esse mundo traga, não temos nada melhor para experimentar lá
do que o pão e a água que nós tomamos das preciosas mãos de Cristo. E é por isso que praticamente no encerramento da Bíblia, no livro de Apocalipse, podemos ler as seguintes palavras: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Você tem fome de Deus? Venha. Você tem fome de Jesus? Venha. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que Deus nos abençoe. Meus amados irmãos.